Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar das minhas leituras preferidas de 2021. Este é um vídeo que eu gosto muito de ver e de fazer. Há imensa gente a fazer este vídeo nesta altura do ano e eu acho que de facto é excelente olharmos para o ano que passou e ver quais daquelas leituras foram as melhores, portanto as nossas preferidas do ano. Então eu peguei aqui numa seleção de 10 livrinhos que para mim me marcaram de alguma forma, que são livros que me surpreenderam. É sempre muito difícil fazer esta lista porque me aparecem imensos livros que eu fico a pensar que se calhar deveriam fazer parte desta lista, outros que não ficaram bem lá, mas é um exercício sempre muito interessante e eu gosto imenso de ver os vídeos das outras pessoas, ver os preferidos delas e normalmente chego ao final com a minha lista de livros por ler, é sempre a aumentar. Portanto, aqui vão ficar os meus 10 preferidos, 10 que me marcaram. Eu não vou falar deles em nenhuma ordem em particular, porque não me parece justo. Eu leio muito literatura para adultos, como leio literatura infantil e juvenil, e não me parece bem estar a comparar uma não-ficção com um livro infantil. São coisas completamente diferentes, então ter que pô-los numa escala de menos preferido para o preferido de todos, para mim não me fez sentido. Portanto, são 10 livros que de uma forma ou de outra me marcaram, que me tocaram, que me aqueceram o coração e que vão ficar aqui guardados cá dentro durante muito tempo. Então, mas antes de eu vos falar destes livrinhos, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de subscrever, de acionar o sininho para receberem notificações de quando eu publicar um novo vídeo e de deixarem um gosto se gostarem deste tipo de vídeos. Deixo o desafio desde já de me deixarem aí na caixa de comentários a dizer qual foi o vosso livro preferido ou algum dos vossos livros preferidos. Se tiverem mais do que um, como é o meu caso, deixem-me aí alguns dos vossos livros preferidos na caixa de comentários. Já sabem que eu adoro ver o que é que vocês andam a ler, o que é que gostaram e, claro, a minha lista vai sempre aumentando, o que não deveria ser muito bom, mas eu acho que é sempre positivo, ok? Então, eu para organizar esta lista, como não tenho uma ordem de uma escala, organizei mais ou menos por género, portanto por género literário, porque achei que assim seria um bocadinho mais simples. Alguns dos livros que eu vos vou falar eu não tenho aqui comigo porque alguns emprestei ou outros eu li emprestado, mas esses eu vou deixar por aí as capas. Então, o primeiro livro que eu vos vou falar, e de certeza que não é surpresa para ninguém, para quem viu a minha tag do meio do ano, para quem viu as minhas opiniões recentes, sabe que este livro tinha que vir aí e estou a falar das Memórias de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Este livro é de uma autora japonesa, está publicado em Portugal pela Presença. Eu tenho a minha cópia emprestada, mais uma vez, portanto, deixo aí a capa para vocês verem. E este livro arrebatou-me por completo. Em primeiro lugar, eu li-o assim em 2-3 dias, eu não conseguia parar de ler. Uma escrita tão simples, tão fluida e tão deliciosa. E depois tem uma mensagem tão forte que eu dou por mim ainda hoje a pensar nele e a refletir. E dá-me vontade agora de ir buscá-lo e de me sentar aí a ler outra vez. Este livro conta a história de um gato viajante, como o título indica, que é o Nana. O Nana foi um gato de rua que foi, entretanto, resgatado pelo Satoru. E nós acompanhamos aqui a viagem do Satoru a ir de casa em casa, de amigo em amigo, à procura de alguém que fique com o Nana. Ele explica que há um problema qualquer que não vai poder ficar com ele e está à procura de um bom dono para o Nana. E durante esta viagem nós temos vários pontos em que ele encontra amigos e colegas e em que ele vai revivendo e contando a sua história do passado. Então é uma jornada pessoal que nós vamos ali descobrindo e é uma descoberta destas personagens. Está tão simples, mas tão bem trabalhado. É daqueles livros de nos deixar com o coração apertado e foi um livro que me levou às lágrimas. Eu desfiz-me a chorar no final. E não, tem um monte de gente a dizer não quero ler porque o gato morre, já estou a perceber que o gato morre. Não, o gato não morre. Toda a gente acha que só porque eu digo que é para chorar que o gato morre. Podem ler à vontade que o gato não morre. A questão aqui é uma história sobre a vida, sobre as nossas escolhas e sobre como é que muitas vezes escolhemos ser felizes ou tristes. E muitas vezes a escolha é nossa. Muitas vezes tínhamos motivos para ser felizes e optamos por estar tristes ou desiludidos porque isto ou por aquilo. E esta história é muito de nos deixar a pensar sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, sobre tudo o que nos acontece e a forma como nós lidamos com isso. E foi uma história que para mim foi deliciosa. E claro, está aqui na minha lista de preferidos, foi 5 estrelas e favorita. Todos estes livros foram 5 estrelas, não é?
Então, este foi um livro de ficção, portanto eu agora vou falar de romance de época. Romance de época é aquele género que muitas vezes é considerado clichê e inferior, mas quando é bem feito, é bem feito. Então eu vou-vos falar do Derrubar o Duque, da Evie Dunmore. Foi uma das minhas melhores leituras deste ano e foi um romance de época extraordinário, porque consegue perfeito equilíbrio de tudo, na minha opinião. Esta é a história de Annabelle, e Annabelle vive em Inglaterra, portanto em 1879, e ela é uma rapariga pobre, mas tem o sonho de estudar. E ela é aceite em Oxford, portanto uma das primeiras universidades a aceitar as mulheres, e ela é aceite com uma bolsa de estudo. Acontece que, em troca de ganhar essa bolsa, ela tem que pertencer ao movimento das sufragistas. E lá, um dos primeiros desafios que lhe dão é distribuir panfletos, e ela começa logo por distribuir panfletos ao Duque Montgomery, que é o duque mais frio, mas também o mais poderoso. Então, a partir daí, elas formam aqui uma missão de derrubar o Duque, de o fazer ceder para mudarem as leis relativas às mulheres. É uma história que é um romance de época, clichê, previsível, romântica, mas ao mesmo tempo consegue ter estes factos históricos por trás de Oxford, do movimento das sufragistas, de todas as leis que estavam a ser exploradas, e consegue ter aqui um equilíbrio de nos deixar muito a refletir sobre como é que a sociedade mudou, em que ponto é que a sociedade ainda é a mesma, e ao mesmo tempo temos a leveza de ser um romance de época. Este é um primeiro livro de uma saga, foi a estreia da autora e para mim foi espetacular. A seguir, e numa nota completamente diferente, eu vou-vos falar de um livro de não-ficção que me conquistou imediatamente, que foi o Becoming, da Michelle Obama. Este é um livro não-ficção, uma espécie de biografia da Michelle Obama, e é extraordinário. Não só pela vida dela, que é descrita, mas a forma como ela conta a vida dela, a forma como ela transmite os seus valores, as suas crenças, a forma como se desafiou a si mesma a crescer, a forma como se sentiu fragilizada e se sentiu posta abaixo, e a forma como conseguiu elevar-se e ultrapassar esses obstáculos. É um livro extraordinário que eu recomendo imenso. Existe uma versão também para jovens que eu não li, mas li a versão completa. Aliás, ouvi em audiobook narrado pela própria Michelle Obama e foi uma experiência incrível, e é daqueles livros que eu recomendo a toda a gente. É mesmo uma leitura extraordinária. Depois, não podíamos fazer uma lista de favoritos sem se falar em clássicos, e este ano o meu preferido foi Os Fidalgos da Casa Mourisca, de Júlio Diniz. Este era um livro que eu ainda não tinha lido de Júlio Diniz e que adorei. Eu devo dizer que A Morgadinha dos Canaviais ficou ali resves, assim, quase um preferido também, mas se calhar por causa do ambiente político não me conquistou tanto como este. Este é um bocadinho mais romântico e vocês já sabem que eu sou uma romântica incurável. Este livro, como o nome indica, é a história dos fidalgos da Casa Mourisca. Então nós temos o Dom Luís e ele tem 2 filhos, o Jorge e o Maurício. Um dia o Jorge mete-se a olhar para as propriedades e percebe que há ali um grave problema. Há muito dinheiro a ser desperdiçado, as propriedades estão a cair em ruína, não há ali manutenção, não há ali nenhum trabalho, porque o pai ainda vive com aquela mentalidade dos nobres e da nobreza que não deveria ter que trabalhar com uma classe mais baixa. Então o Jorge pede ajuda a um vizinho, que é o Tomé da Póvoa, e que em tempos trabalhou para a Casa Mourisca e que agora tem as suas propriedades e com trabalho e com esforço fê-las render, e agora é uma pessoa de posses, e o Jorge pede-lhe então ajuda para administrar os negócios em segredo para o pai não saber. No meio disto tudo, claro, temos um romance lindíssimo, e foi uma história que me conquistou pelos dramas, pelos romances, pelos equívocos típicos de Júlio Diniz, pelos personagens incríveis que aqui são descritas, e foi uma leitura mesmo de me deixar com o coração quentinho, com um sorriso nos lábios e mesmo super contente por eu ter feito. De clássicos da literatura, vou falar de ficção histórica, e um dos livros que eu tenho mesmo que referir é o Pachinko. Pachinko é um livro de uma autora coreana chamada Min Jin Lee, e é uma ficção histórica que começa na Coreia e que depois nos transporta até o Japão. Esta é uma saga familiar que acompanha a nossa protagonista, a Sanja. E a Sanja é uma jovem na Coreia que vive com a mãe, e na altura ela conhece um homem, apaixona-se, e quando descobre que está grávida fica extremamente feliz porque acha que é agora que ela vai pedir em casamento, e é nessa altura que ela percebe que o homem que ela tanto amava já é casado, já tem filhos, e que lhe propõe que ela seja a mulher da Coreia, enquanto a mulher dele está no Japão.
Ela obviamente recusa, fica completamente chocada com esta ideia e acaba por ser salva por um padre que está alojado na pensão da mãe, um senhor que estava também a caminho do Japão para se ir encontrar com o irmão, para ir viver com ele, e ele tem vários problemas de saúde e sabe da situação da Sanja e oferece-se para casar com ela, promete respeitá-la, dar-lhe um nome àquele filho, e ele próprio sabe que é muito doente e que se calhar nem sequer terá a hipótese de ter filhos dele, então vê ali uma oportunidade de a ajudar e também realizar um sonho dele de ter uma família. Ela, ao aceitar esta proposta, acaba por ser lançada para uma vida completamente diferente ao que ela imaginava. Nós aqui temos as invasões do Japão à Coreia, depois temos a passagem dos anos, temos a Segunda Guerra Mundial, temos aqui uma vivência muito longa, uma duração muito longa de anos aqui a ser abrangida. É uma história simples, básica e deslumbrante. É uma história que eu espero muito que traduzam em breve para Portugal, porque não está traduzido, mas vai sair este ano a minissérie, uma série adaptada aqui deste livro. É uma série protagonizada pelo Lee Min-ho, portanto, eu estou prontíssima que ela saia para a devorar. E é uma história mesmo espetacular, que se tiverem a oportunidade de ler, eu recomendo mesmo muito. Agora vou descer um bocadinho de faixas etárias, vou falar novamente de ficção histórica, mas vou falar para jovem adulto e vou-vos falar de A Rapariga do Casaco Azul, da Monica Hesse. Este livro é uma ficção histórica, mais uma vez, e é passado durante a Segunda Guerra Mundial na Holanda, e é um livro jovem adulto. E ler sobre a Segunda Guerra Mundial de um ponto de vista, de uma obra adaptada para jovem adulto, é uma experiência única, devo dizer, ou pelo menos este livro foi uma experiência única para mim. Eu adorei esta leitura, não conseguia pousar o livro, foi uma leitura que me viciou imenso. Também nunca tinha lido nada passado na Holanda, e nós aqui temos uma rapariga muito jovem que é a Hanek, e a Hanek é excelente em encontrar coisas, portanto ela trabalha para o mercado negro, à procura de coisas que obviamente não existem por causa da Segunda Guerra Mundial. E no início da nossa história nós temos uma cliente habitual dela que lhe pede para ela encontrar uma coisa, só que essa uma coisa não é uma coisa qualquer, é uma rapariga judia que essa senhora estava a esconder dentro de casa e que de um momento para o outro desapareceu no ar. Então nós temos aqui este mistério, temos aqui este ponto que nos leva a querer ler mais e a querer saber mais e tentar deduzir o que é que aconteceu à rapariga, como é que ela desapareceu do ar. Ao mesmo tempo temos esta questão dos judeus, e neste caso esta rapariga judia que está fugida. A única coisa que se sabe dela é que ela tinha o casaco azul, portanto daí o título, e é uma história que aborda todas as questões da guerra que todos nós conhecemos, esta questão dos judeus, mas de uma forma muito interligada com o dia-a-dia da rapariga, da nossa protagonista, e ao mesmo tempo a questão dos paralelos deste mistério. E o mistério deixa-nos mesmo a querer devorar o livro, e foi isso que eu fiz, e para mim foi uma leitura também 5 estrelas. E para introduzir um jovem em temas da Guerra Mundial, eu acho que este é um livro espetacular a recomendar. Ainda jovem adulto, eu vou falar do Since You've Been Gone, da Morgan Matson. E este livro é aquele livro jovem adulto clichê, previsível, romântico, que me arrebatou por completo. É uma história de amizade, mais especificamente entre a Emily e a Sloane, e a nossa história começa quando a Sloane desaparece. Elas tinham sido melhores amigas durante os últimos anos, não faziam nada uma sem a outra, e de repente a Emily fica completamente sozinha e desamparada porque a Sloane desapareceu no ar. E nós temos uma história sobre amizade, sobre tudo o que aconteceu no passado, sobre todos os momentos partilhados, mas acima de tudo uma história de descoberta, porque temos este percorrer da Emily a passar por aquela sensação de perda, mas também perceber quem ela é sem a Sloane, quem é que ela é de verdade, tudo aquilo que ela será capaz de fazer ou não fazer, quais são de facto os seus sonhos. E aqui o mais interessante é que a Sloane lhe deixa uma lista antes de desaparecer, listas de coisas que ela deve fazer. E são coisas completamente absurdas, e nós temos a Emily, que é uma pessoa muito recatada, muito no seu cantinho, uma personagem com que eu me identifiquei muito, de repente a ser desafiada a fazer coisas completamente extravagantes, como ir nadar nua, dançar até o sol nascer, beijar um desconhecido, assim, coisas um bocadinho fora daquela zona de conforto dela, e de facto foi uma história que eu achei perfeita para este tipo de história, jovem adulto, mais leve, mas ao mesmo tempo com uma mensagem muito forte e sobre descobrimento pessoal. Foi uma história que eu sentava-me aí e eu via tudo outra vez, porque eu via em audiobook, e foi uma experiência espetacular, e eu gostei mesmo muito desta leitura.
Agora, continuamos a descer de faixa etária, vou falar dos infantis. Então, um dos infantis que eu tenho que referir que li este ano e que adorei foi O Peixe que Sorria, de Jimmy Liao. Eu nunca tinha lido nada deste autor, para vergonha minha. Neste momento tenho todos os livros que ele alguma vez escreveu e tudo o que ele há de escrever está tudo na minha lista, porque eu adorei a experiência. Este senhor escreve e ilustra as suas próprias histórias. E este livro é daqueles que nós lemos em 10, 15 minutos, tem pouquíssimo texto, mas é lindíssimo. É deslumbrante ver como é que ele liga o desenho à história e como é que a história, de uma forma tão simples, com tão pouco texto, consegue ser tão metafórica, deixar-nos a pensar, deixar-nos a refletir, e pelo menos a mim deixou-me com um sorriso, e acho que eu vou guardar aquelas imagens do livro sempre cá dentro, assim como a história. Uma leitura que eu gostei mesmo muito. Uma outra leitura que eu também adorei, que também adorei as ilustrações e o texto, foi A História de um Caracol que Descobriu a Importância da Lentidão, de Luís Sepúlveda. Este título é bastante longo. Este também foi um livro infantil que me fez apaixonar, e adorei as ilustrações. As ilustrações são lindíssimas, tão bem trabalhadas, tão bem ajustadas para com a história. E claro, temos a escrita de Luís Sepúlveda de uma forma tão simples. Foi uma história que ele concebeu para os netos que lhe perguntavam porque é que o caracol era lento, e a simplicidade como ele conta a história, a forma como a torna tão importante, tão aventureira, mas também sobre descobrirmos a nós mesmos. É daquelas fábulas que eu acho que dá para miúdos e graúdos e que eu acho que vou estar durante muito tempo a recomendar, e um dia destes tenho que voltar lá. Eu acabei de ler este ano, mas já estou a dizer que quero voltar lá porque de facto eu gostei muito da leitura. E o último livro que eu vos venho falar, também infantil, acho que para quem segue aqui no canal já deve ter adivinhado, é, claro, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Foi uma das minhas primeiras leituras do ano e eu soube logo que ia direto para a lista de favoritos, e de facto eu já previa que ia para a lista antes de o ler, e mesmo assim superou as expectativas, e eu acho que isso é dizer muito. Para quem nunca ouviu falar desta história, é a história quase biográfica deste autor, em que ele conta a sua infância, o seu mundo de faz de conta, as suas vivências quando ele era mesmo pequenino. E é uma história muito simples e dolorosa ao mesmo tempo. Nós temos aqui momentos de nos partir mesmo o coração. Também foi um livro que me levou às lágrimas, e é daqueles livros que acho que ficam cá dentro para sempre. Acho que é quase impossível uma pessoa ler aquele livro e não se sentir tocada por ele. E é uma leitura que, se vão ler algum dos que eu falei, eu acho que deviam ler todos os que eu falei, mas se vão ler algum, leiam O Meu Pé de Laranja Lima e, quem sabe, As Memórias do Gato Viajante, que foram assim livros que me marcaram mesmo muito. Mas eu acho que todos estes livros que eu falei são preferidos meus, são livros que me marcaram de formas diferentes, obviamente, mas que me marcaram este ano e que eu recomendo imenso. E é isso, pessoal. Digam-me em baixo se já leram algum destes livros, se concordam comigo, se também foi algum preferido vosso quando os leram. Não se esqueçam que eu fico à espera de ver aí nos comentários quais são os vossos preferidos. Já sabem que eu adoro ver os vossos comentários e respondo sempre que posso. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram ver este tipo de vídeos, que estão à procura de boas recomendações de leituras. Partilhem já com os vossos amigos que adoram ler. E se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho para receberem as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Recordo também que, se quiserem comprar algum destes livrinhos, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não tem qualquer custo utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito. Recordo também que, se quiserem ver a opinião de algum deles em detalhe, com todos os pormenorzinhos, todos eles têm opinião aqui no canal, basta procurar. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!